Porque os brindes do McDonald's ficaram tão ruins. Vê isso aqui. Nos anos 90 e 2000, muita criança queria ir no McDonald's por causa do brinquedo. Isso porque, convenhamos, eram bem mais atrativos, tinham vários detalhes, funções e também faziam Hoje em parte dia de. os brinquedos é mó foda-se, né, mano? Eu acho que o último brinquedo que eu comprei do McDonald's foi os de Mine. E, sendo bem sincero, eu achei super faturado isso aqui, mano. Aqui, ó. Que é esses dois aqui, ó. E eu tenho, acho que um do BK aqui. Esse aqui é do BK, Diário de Aventura. Que é o finzinho. Adoro o finzinho. Grandes coleções. Nós ainda temos brindes, mas parece que estão mais simples. E isso não significa que todos sejam ruins, mas sabe, já não é mais a mesma coisa que foi lá no seu auge nos anos 2000, por volta Era do o core, início de mano, era o core. 2010, quando a gente realmente sonhava em ter as coleções completas de todos os brindes. Bora refletir comigo. Por que será que os brindes antigos do McDonald's marcaram tanto? E o que mudou na produção e nas prioridades do McDonald's? E lá vamos nós para o primeiro vídeo do ano. Bota a fitinha, moça. Vamos começar lá do início, já dando uma informação que pode ser meio chocante para alguns. Os brindes para crianças no McDonald's não começou pelo McLanche Feliz. Antes do McLanche Feliz, o Quê? McDonald's já oferecia brindes pequenos, mais simplesinhos. Então nós tínhamos moldes para desenhar, carteiras, pulseiras, estojos, essas coisas. Já no Canadá, Nossa, eu lembro que era um acontecimento. A época do McDonald's, assim. Era tipo, meu Deus, eu vou pro McDonald's, sabe? Nossa, hoje, minha mãe ou minha avó vai me levar no McDonald's pra eu comer o McLanche feliz. Aí vinha um brinquedinho, pá. antes também do McLanche Feliz, tinha uma promoção que era chamada Guloseima da Semana, em que a criança, junto com o seu pedido, ganhava um brinde de graça. Na verdade, essa ideia de ter um menu infantil surgiu lá na Guatemala. Vai vendo, não Oxi. foi nem nos Estados Unidos. E nesse país, Yolanda Fernandes de Cofinho trabalhava com o marido Eu tinha um administrando pouco de medo desse palhaço do McDonald's. Ah, eu... o McDonald's. E lá ela criou o menu Ronald. E ela teve essa ideia ao analisar as mães que alimentavam seus filhos no McDonald's. E ela pensou em algo que facilitasse mais a situação. A ideia deu muito certo, tanto é que chamou a atenção da gerência no McDonald's lá em Chicago. Conversa vai, conversa vem, Ai, que pegaram vontade de essa comer ideia, um deixaram aos cuidados de Bob hamburgão Bernstein, que agora. então chegou no resultado, o McLanche Tu não Feliz. dorme, E a não? primeira Não. promoção temática do McLanche Feliz foi do filme Star Trek e ocorreu em dezembro de 79. Cheeseburger, regular size fries, regular size soft drink, a McDonaldland cookie sampler with games, puzzles, jokes, and a prize. I've got a Happy Que Meal. da hora! Nesse mesmo ano, o McDonald's chegou ao Brasil, Oi, abrindo Atlas. seu primeiro fast food em Copacabana, Rio de Janeiro. Na década de 80, tivemos brindes Ai, eu acho que eu matava alguém hoje pelo McDonald's. Um combo com a batatinha. Eu gosto do Mac só por causa da batata. Eu acho o sanduíche do BK mais gostoso. Na verdade, o sanduíche de frango do Mac é mais gostoso. De carne é melhor do BK. E a batata do Mac é uma delícia. A batata do BK é uma bosta. marcantes nos Estados Unidos. Mas como o meu foco aqui é o Brasil, a nossa infância, focarei nos brindes brasileiros, ok? Nos anos 80, os brindes do McLanche Feliz no Brasil eram bem simplesinhos, mas faziam a alegria da criançada. Como, por exemplo, esse barquinho, figurinhas, o estojo do Ronald, miniatura dos personagens da turma, entre outros brindes. Agora vamos para a década de 90. Digamos que foi uma década em que ou você tinha sorte ou você tinha azar com os brindes. E assim, muito azar. Ninguém queria ganhar uma escova de dentes, não é mesmo? Ou um McLaço. Mas nós também tivemos brinquedos de praia. Mano, se eu gasto uma escova de dente do McDonald's, eu acho que eu ia ficar triste, mano. Ó, eu ia ficar abalado. Eu tinha um favorito, ele quebrou, não existe mais. Mas ele era um rei gelado, que eu sempre amei Hora de Aventura. Era um rei gelado que você apertava e ele abria a boca. E um Gunter, que quando você apertava, ele batia, acho que com martelo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mini joguinhos, e aqui eu tô falando desses daqui de bolinha. Tinha o tudo bem, saudoso Wicano? kit acampamento que muita gente usava na hora do recreio ou nos passeios da escola. Tivemos os brindes dos Nuggets, várias edições com miniaturas da turma do Ronald, como por exemplo esse aqui Assim, da eu vou Casa falar a na... verdade. Essa época, assim, de Ronald, McDonald,
esses brinquedos mais antigos eu não tive nenhum. Eu sempre pegava dos de estandarte, tipo de desenho que eu gostava. Ben 10, sempre tinha uns legal. Tinha uns aliens do Ben 10 que eles eram transparente e mostrava o papelzinho do Ben 10 dentro deles, como se o Ben 10 estivesse dentro do alien. Eu pegava mais assim, estandarte. Eu nunca gostei dessa parada de tipo, o fanboy do McDonald's. Aí, árvore, que eu achava o máximo, ou esse aqui da máquina do tempo. Tinha tazo, tinha tangram, mas calma, também tivemos outros brindes marcantes, como por exemplo, esse aqui do Festival Disney com várias miniaturas dos personagens, que contava com um comercial com a turma do Cruz. Vocês se lembram? Comer um McLanche Feliz, que tem tudo isso aí e muito mais. O McLanche Feliz deste mês apresenta Festival Disney. Derrubemos essa transição por motivo de fome maior. Tinha a do Tarzan, que também marcou muito, o Natal Mágico da Bela e a Fera, tinha esse aqui das revistinhas da Mulan. Eu sei que tinha muita gente que não gostava quando era livrinho e revistinha, mas hoje dá saudade. 101 Dálmatas, foram vários brindes. E se você se lembrar de mais algum brinde brasileiro dessa década, é só comentar aqui. Assim como o da década de 80, eu não consegui encontrar tantas informações a respeito da década de 90. Muito, não. E agora estamos todos preparados para chegar no auge do McLanche Feliz, que aconteceu na década de 2000. E tudo isso não aconteceu do nada. Foi um momento único. Quem viveu, viveu. A cultura pop infantil estava assim no seu auge. Era revista, eram brinquedos, eram programas... Nossa, outra coisa que eu implorava muito pra minha mãe comprar era a revista da Recreio, porque eu achava os brindes dele muito da hora. Nossa, mano, era muito da hora. Mano, a revista da Recreio... eu achava zica, mano. Que vinha sempre um brindezinho. Acho que, se não me engano, na época eram uns 10 reais. Que na época era caro, 10 reais. E aí, tipo, ela vinha um brindezinho que quase sempre você tinha que montar esse brinde. Era tipo um Kinder Ovo, assim, tá vendo? O brinquedinho você tinha que montar. Mas era muito legal. Tinha edição, tipo, de Ben 10. Tinha várias edições, mano. Antes, era a gente sonhando em ter TV a cabo. Eram comerciais de brinquedos, novelas... eu tinha TV a cabo. Eu era criança da TV a cabo, graças a Deus. Mano, eu fico pensando que se eu não fosse criança de TV a cabo, eu não ia gostar dos desenhos que eu gosto, mano. Assistir Hora de Aventura, Steven Universo, Apenas um Show, esses desenhos na época, na data de lançamento, tá ligado? Aí era muito hit. Eu assistia Discovery Channel também. É Discovery Channel? Discovery Kids, que tinha Meu Amigãozão. Eu achava muito hit na época. Quem comigo vai bem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão. Meu amigãozão. Eu gostava muito de assistir. Tinha uma época que era muito legal, que era a época do Votatum. Que era, enquanto tava passando um episódio, a galera podia votar na internet pra qual desenho ia passar. Tipo, Ben 10. Tipo assim, tá passando a de aventura. Aí o próximo desenho pode ser o Ben 10 ou Steven Universo. Aí, conforme a votação ganhava, com ligação, eu acho, e na internet, eles exibiam o próximo episódio. E todo dia, 9 da noite, era 9 ou 8 da noite, passava o Cine Cartoon, que era todo dia tinha um filme. Todo dia eu assistia. Eu lembro que era meu skip, assim, quando minha mãe falava assim, olha, você só vai terminar de assistir o filme e vai dormir, porque eu tinha que acordar cedo pra fazer aula. E outra semana no Cartoon também era muito zica. Infantis, inúmeras promoções voltadas para as crianças, e o McDonald's, claro, soube aproveitar muito bem essa situação. Não só isso, os brinquedos eram funcionais de fato. É claro que tinham aqueles que era só uma miniatura ou só uma pelúcia, mas a boa parte deles... olha os de Ben 10 aí, ó. Era muito hit esse, mano. Eu adorava. Todo brinquedo de Ben 10 eu queria, mano. Transformavam ou tinham algum tipo de mecanismo simples, porém criativo. Também incentivava a criançada a querer voltar mais vezes ao McDonald's, né? Existe aquele fator nostalgia de, nossa, minha época do McDonald's, como foi boa, sim. Mano, eu acho que o que pega no Mac, e eu acho que é o que não pegou tanto no BK, por isso que eu tinha poucos brinquedos do BK e muito do Mac. Eu acho que o Mac, ele fazia a parada de... o marketing deles era muito zica. Então toda criança, né? Às vezes não era nem pelo brinquedo, gente. Às vezes era pelo evento que era ir no McLanche, comer um McLanche feliz e escolher o seu brinquedo, sabe? O marketing era tipo, toda criança queria muito comer um McLanche feliz. Era tipo, mano, meu Deus, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tirei 10 na prova e minha mãe vai me levar pra comer um McLanche feliz, tá ligado? Era meio que isso, era o evento, sabe? Da semana, do mês até.
existe, mas ela não se aplica a tudo. E vocês vão entender melhor no decorrer desse vídeo, quando a gente compara lado a Ah, lado. esse aqui eu tinha, ó. Esse aqui, que você jogava a zebra. Os brindes dos anos 2000 eram maiores, mais detalhados e mais duráveis do que muito brinde atual. E agora bora se relembrar dos mais icônicos brindes dessa década. Alienígena, Ai, plasma, meu Deus! Quero. raio a jato, Alien X e cromático. O cromático Começando era pelo muito Ursinho zica, tá? Puff, que era essa coleção aqui toda. Nessa época, o Ursinho Puff era bem popular. Tinha o desenho que era exibido no SBT. Tivemos o filme do Tigrão. Também tivemos esse brinde aqui de 2002 dos filhotes. Quem se lembra? Eram pelúcias de animais da fauna brasileira. E analisem bem o tamanho da pelúcia. Não era qualquer brinde. Ah, eu nunca gostei do Ursinho Poo, mano. Nunca foi meu corte Tigrão também. Aquele leitão lá daquele rosinha. Querem ver outro que marcou muito mesmo? Vocês lembram dos jogos Puka eu gostava, mano. do McDonald's? Ou melhor, o McDonald's Super Jogos. Eram CDs com jogos dos personagens da Turma do Ronald. E cada CD vinha com joguinhos diferentes. Esse brinde aqui foi de 2003. Nossa, eu lembro que tinha, não sei se era do McDonald's, não sei. Não era. Tinha um livro de pintado bem 10, que ele vinha um CD. Que era um jogo, e esse jogo era muito ruim. Mas eu implorei tanto que minha mãe me dar aquilo lá, que aí pra mim era o evento. Nossa, esse jogo é muito bom. Aí você colocava o CD, aí começava o jogo no PC. E eu lembro que marcou bastante. Pro parecido com esse, era o do Resgate dos Bichos, que também tinha um jogo, tinha o CD com músicas. Falando de música, nós temos que falar aqui do que mais marcou o McDonald's nos anos 2000, que foi o CD do Ronald McDonald. Não com a mão, pé com pé, vou te mostrar como é que é. O rock do Ronald está no ar. Nossa, isso aí eu não peguei não, mano. Eu não tenho, nem lembro que isso aí existia, mano. Isso aí eu não peguei. Rapaz, na Rock minha do época de Ronald? escola, era isso que a gente dançava no recreio, junto com Não, as na minha época era o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2, mano. músicas da Rouge. Esse aqui pode ser considerado um dos maiores hits da infância nos anos 2000. Outro que marcou bastante foi o do Action Man e da Hello Kitty de 2004. E digamos que esse brinde ficou mais marcado por causa da personagem mais popular da Sanrio. Eu não sei se vocês se lembram, mas cada Hello Kitty, não eram pequenas não, viu? Tinham uma função diferente. Tem anjinho para você carimbar, jardineira para pintar, a artista para desenhar e a princesa para cortar papel. Outra grande promoção dos anos 2000 foi quando simplesmente lançaram os personagens da Pixar, os mais marcantes. Quem se lembra? Tinha os personagens do Monstros S.A., Vida de Inseto, Nossa, mas esses aí era imenso, hein, Guiz? O tamanho do bicho, mano. Procurando Nemo e Toy Story. E só pra lembrar vocês, nós tivemos duas promoções parecidas na mesma década. Então nós tivemos outra em 2006. E já que eu tô falando de Pixar, também tivemos outra promoção. Por que ela tá falando Pixar, mano? Isso tá me irritando. Pixar. Ela vai pixar o quê, mano? Ela vai mandar um piquezinho pra alguém? O que é Pixar, moça? O que é? Que marcou bastante, que foram dos brindes dos Incríveis. E uma coisa que eu gostava muito nesse brinde é que cada um vinha com um mecanismo diferente, o que deixava a coleção mais legal ainda e a gente com a vontade de colecionar todos. Foi o meu sonho de consumo na época, não consegui, Pixar, mas ainda conseguirei, que foram os brindes dos cachorrinhos do The Dogs. Essa franquia aqui fez muito sucesso nos anos 2000, hoje quase ninguém fala a respeito. Era a Art List Collection The Dog, que começou como uma coleção de calendários e cartões postais com esses cachorrinhos fofinhos, animaizinhos fofos. Ficou tão popular que depois nós tivemos com gatos, porquinhos, coelhos, patos. Mas aqui o foco eram nos cachorros e tinham de várias raças diferentes para você colecionar. Esse aqui eu posso dizer que eu tive, que era o sonho supremo de consumo das crianças naquele momento. A gente queria muito mesmo é ter todos os mini joguinhos, mas eu lembro que o mais requisitado de todos era o do Sonic. Você ia para qualquer McDonald's, procurava pelo brinde do Sonic, não temos mais, não temos Nossa, mais. pior que Quem sim, pegou, pegou. Eu tive do Tails e eu Pensei me que o Ghost senti... tinha 16 anos. Eu tenho uma cara, né? Olha.
Na verdade, 18. Fiz 18 esse ano. Muito feliz e privilegiada por ter um. E se não bastavam esses mini-jogos, logo tivemos mais. Vocês lembram desses daqui, que era do Crash e do Spyro? Esses foram de 2005. Eu tinha 1 ano quando isso aqui lançou, mano. Isso aí... 1 ano não, calma, se eu tenho 18 anos, calma que eu vou mudar a conta. Eu nem tinha nascido nessa época. Outra promoção muito marcante foi a do Furby. Porque se um Furby original era o olho da cara... Mano, eu ganhei um Furby quando eu era criança e eu tinha medo desse bicho. Gente, isso era absurdo de caro, tá? Isso era absurdo de caro na época. Eu tinha um Furby. Eu tinha dessa coleção específica aqui, ó. Porque esses aí não era esses assim, não. Era esse aqui, mano. Esse capeta aqui. O Furby, você girava ele de cabeça, você balançava ele de cabeça pra baixo e ele ficava, tipo, você baixava de cabeça pra baixo e aí ele ficava, tipo, ui, tô tonto, você fazer cosquinha nele. Só que o que acontece? Durante um tempo foi legal, só que eu não sei se a pilha que tinham comprado primeiro era muito vagabunda e sabe quando um brinquedo fica com pouca pilha? Gente, a voz do bicho começou a ficar grossa. Tipo, mano, isso aconteceu com 2 brinquedos comigo. Tipo, ele se movia mais lento, assim. Ele dava aquela risadinha. Aí ele ficava tipo... E a minha prima tinha uma Elsa que cantava Let It Go e dançava. E essa Elsa acabava a pilha e ela esquecia esse brinquedo lá em casa. Se ligava a pilha, a Elsa ficava, tipo, parecendo uma lésbica. Let it go, let it go. Enquanto ela balançava, assim, ó. Mano, juro, eu tinha morrido de medo. Minha mãe fazia isso pra me assustar. Minha mãe falava que ia chamar a Elsa do Let It Go grossa pra falar comigo, mano. Isso era tenebroso, mano, tenebroso. Tem até um vídeo falando a respeito disso. Pelo menos a gente poderia contar com esses daqui do McLanche Feliz, que pra gente eram bem tecnológicos também, sabe? O Snoopy também marcou presença nos anos 2000 com seus brindes, que além de fofos, eram bem funcionais. Eram brinquedos mesmo, nossa, não era eu odiava esses brindes que eram um labirinto com uma bola. Aí você tinha que ir fazendo assim, ó. Ai, eu odiava esse tipo de brinquedo. Um Snoopy fofinho pra colocar na prateleira. E se a gente comparar com as promoções do Snoopy mais recentes, a gente já percebe que o brinquedo diminuiu de tamanho, né? E como a Pixar estava em alta... O que é a Pixar? Não poderia faltar o brinde dos carros, que não eram simples carrinhos. Eu lembro que se você pegava e dava impulso com o carro, ele ia longe, ele ia rápido, era muito legal esse brinde. E todos tinham esse mesmo mecanismo. Mas agora, vamos falar de um dos melhores brindes dessa década, que foram os personagens da Cartoon Network. Mano, esse aí eu tinha. Eu tinha quase todos desse aí. Eu tinha quase todos. Esse aí era a minha coleção de ouro. Gente, eu já contei essa história pra vocês. A minha mãe, quando eu era pequena, ela foi passar um tempo em Portugal pra tentar a vida lá e tudo mais. Só acabou não dando certo e ela teve que voltar. E nesse tempo eu fiquei morando com a minha avó um pouco. Quando minha mãe chegou em casa, ela abriu uma mala. Gente, sabe na época era Ben 10 Omniverse. Eu tinha todos os aliens do Ben 10. Era a coleção completa. Tipo, um bagulho que nem rico tinha aqui no Brasil, tá ligado? Essa coleção do Mac, era a coleção do Mac de lá também, que ela ia comer no Mac, aí ela guardava os brinquedinhos na mala, tudo sempre pra mim. Gente, eu fui a criança mais badalada de todos os momentos. Além de não serem pequenos, eram brindes grandes. Você também podia trocar os personagens de corpo. Ele vinha com uma espécie de imã, um personagem que ficava com a perna do outro, com a cabeça do outro. E aqui também não foi só uma vez, também tivemos essa outra promoção de 2008. Mano, eu queria fazer uma denúncia à Atlas, que ela fez eu como se eu fosse a Lindinha Brava. Sabe aquela figurinha da Lindinha Brava? Aí fizeram aqui, ó. Olha isso aqui. A blusa de Hexatome, mano. Ah, vai se lascar, mano. Esse caveirão aí eu tinha também, esse fantasminha eu tinha também. Eu também teria que falar dos brindes da Nickelodeon de 2007. E apenas analisem como os brinquedos eram bem elaborados. Não lembro se eu tinha... Não, Bob Esponja eu não tinha, não. Eu tinha um Bob Esponja... que não era do Mac, mas eu tinha um Bob Esponja que soltava bolha. Ele tinha uma mãozinha assim, e ele ficava com a boquinha de... assim, ó. Aí você ligava ele abaixava e fazia... e saía as bolhas. Outro muito sonhado eram os iDogs. A gente achava tudo isso uau. Nossa, mano, isso me desbloqueou uma memória, mano. Esse aqui era minha mãe que tinha. Minha mãe colecionava esses aqui. E eu sempre tentava pegar e ela nunca deixava, mano. Minha mãe tinha uma coleção disso aqui. Onde foi parar, será, mano? Minha mãe tinha, mano. Nossa! Auge da tecnologia. Algunos son luminosos,
Otros se mueven o tocan instrumentos musicales. Nos anos 2000, eu tenho certeza que você Esse aqui é hit, tá? Esse aqui é hit. também já almoçou assistindo Liga da Justiça. Então, quando você viu esse brinde aqui, você não pensou duas vezes. Os bonecos assim, ó. Eu vim defender a Liga da Justiça. Mano, olha essa Mulher Maravilha aqui, mano. Ei, ei. A mulher tá travadona aqui, ó. E pediu pra sua mãe um McLanche. A mulher gato azul. E ele era muito legal porque ele tinha esse formato diferente, mas é porque dentro deles vinham cards dos heróis da Liga da Justiça. Nossa, esse eu não tinha, não. Eu tinha outro da Liga da Justiça, que era os bonequinhos normais. Eu vi uma carta dentro, por isso que esse era quadradão. Limites. Tivemos também os brindes da Pucca, que foram um grande sucesso nos anos 2000. Em 2008, Como cabia, acho que é por isso que o braço ficava quadradão. outra coleção que chamou muito a atenção, e até hoje dá O aquela Shrek, nostalgia, foi a coleção dos grandes Essa abelha eu tinha, o resto não. astros da DreamWorks, onde nós tínhamos os O Alan personagens Zoca. do Shrek, do Sem O Alan Florestas e Zoca, do mano. B-Movie. Eles tinham uma pintura bonita. Bom, acho que aqui deu pra dar uma resumida dos anos 2000, mas caso você se lembre de mais algum, comente aqui também, porque olha, foram muitos brindes bons. Chegamos Olha em desse. 2010 e a princípio... Aqui é onde eu começo a ter quase todos, que é os do Omniverse, é o que eu falei. Esses aqui, ó, todos eu tinha. Eu lembro claramente de ter todos esses. O Hulk, o Shock Squad, esse aqui eu não lembro o nome, eu acho que era, se não me engano, o Bolsonaro. E, meu, eu tinha todos. Desse que eu tinha todos. Esse aqui não, porque eu era macho demais pra ter brinquedo rosinha. No início dessa década, nós ainda estávamos no Max auge. Steel. Aqui também tivemos brindes bem marcantes. Nossa, aqui eu acho que eu vou ter quase todos. Aqui eu vou carimbar. Se eu não ter, eu vou lembrar. Ó, nossa. Aí, ó, o que eu falei? Do Alien que tinha o Ben 10 dentro, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha esses também. Este mês, o universo de aventura de Ben 10 Ultimate Alien e a diversão e a fantasia Não, de Barbie eu quem não tinha, quer não, ser. porque eu era macho. Ativar Quer dizer, eu Ben sou macho. 10 no McLanche Feliz. Aí, ó, tinha todos esses daqui. Já começamos pelo brinde do Naruto. Sim. Nossa, do Naruto eu tinha? Agora eu não lembro. Acho que Naruto eu tinha, não. Nessa época eu não era otaku fedido, não. E aqui nós tínhamos os bonequinhos do Naruto, Sasuke, Rock Lee e o Gaara. Brindes da Hot Wheels e da Barbie também sempre existiram, desde a década de 2000, existiram vários. Ah, o do Hot Wheels eu já tive um, que era da época do Hot Wheels Battle for 5, que era que quando o carro batia, sair um homem de cima dele. E os destemidos Team Hot Wheels. Mano, vocês sabiam que o que matou... Grande parte do que matou essa linha de brinquedo infantil foi porque proibiram fazer propaganda infantil com criança? Não pode. Na época podia. Por isso que TV Globinho e Bom Dia e Companhia era tão hype. Porque eles botavam as crianças lá pra apresentar o programa e elas podiam fazer a propaganda e podia, enquanto isso, rodar a propaganda dos brinquedos. Brinquedo de Ben 10, brinquedo de tudo. Só que a legislação falou, mano, torou. Aí foram assinar e não podia mais fazer... criança fazer, mano. Nisso aí, meu, o Bom Dia e Companhia virou o que virou, não tem mais tanta coisa, assim, de criança e tudo mais, porque os caras cortaram, mano. Os acionistas falaram, nós não pode divulgar, nós não vai vender. Porque lembra que esses comercial, um exemplo, passava na época do Bom Dia e Companhia, você tava assistindo Bom Dia e Companhia, você via uma coleção nova, você falava, nossa, eu quero, já vou atentar o meu pai e minha mãe pra me levar no McDonald's. Mas agora vamos falar aqui dessas coleções que marcaram Do o início Chaves dessa eu tinha. década, que foram os brindes do Chaves, que era baseada na versão animada, mas eram muito bons. E Mano, tava valendo. uma Tinha coisa umas que eu não lembrava. Vocês sabiam que não tem a Chiquinha no Chaves animado? Não tem a Chiquinha. Porque na época a Chiquinha já tinha entrado com processo contra o Chaves lá. Não tem, só tinha... Aí eles tiveram que substituir e botar a Pops para aparecer mais. Aí a Pops entra no lugar da Chiquinha. Lúcias e também tinham esses bonecos muito bem feitos. Eu amava o do Chaves porque ele vinha com um barril. Dava pra você colocar no barril, mas era como se fosse um bonequinho de corda, ele saía andando eles não tinham sozinho. direito. Teve até uma vez com um brinde do Chapolin Colorado. No McLanche Feliz, Chaves e sua turma. Afinal, Ai, Chaves! é muito... Ai, Chaves! Ai, Chaves! Outras franquias que marcaram bastante presença também, isso já na década de 2000, foram as do Bakugan. Poderosos guerreiros Bakugan. Não, Bakugan eu não gostava, não. Ah, esse aí, ó. Do Ben 10. Esse que era do Ben 10.
Grandes aventuras com Ben 10 e Little West Pet Shop no McLanche Feliz. E essa década foi a década do Pokémon, porque foram várias promoções, começando em 2012 com essa aqui que é muito marcante. Nossa, essa eu não tive, mas eu queria ter o Pikachu que acendia, mano. Personagens do Pokémon Black e White. Depois nós tivemos essa promoção do Pokémon Sun and Moon. Você vai parar que agora os brinquedos vai fazendo assim, ó. Assim, aí vai fazer assim, aí vai fazer assim. Aí hoje em dia é assim, ó, um chaveiro. Também tivemos do Omega Ruby e do Alpha Safari. Essa foi de 2016. Depois nós tivemos os Pokémons lendários e foi de 2018. Mano, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É o de Pokémon agora, quer ver? Aqui, ó. Esse é o brinde de hoje. Agora fala pra mim, o que caralhos uma criança vai fazer com uma bússola? Que, diga de passagem, não funciona. Ela aponta pro lado oposto. Se achar na floresta, vai. Vou nem falar quem elas vai achar na floresta. Outra promoção muito marcante. Cuidado ao andar na floresta. Foi a dos pinguins de Madagascar, que eram 8 bonecos. Aí ó, esse eu tinha também, esse eu tinha. Mas eu não tinha esses, era de outra coleção que era o rico que enfiava uma colher na boca. Era uma mão, ele tinha uma mãozinha assim e um negócio atrás. Aí você fazia assim atrás e ele enfiava a colher na boca dele. Muito bem estilizados dos personagens e lembravam bem as promoções dos anos 2000. E essa década também lembra um desenho que marcou muito quem assistia Cartoon Network, quem assistiu o SBT, que foi o show dos Looney Tunes. Nós tivemos uma promoção. Não, esse eu não gostava. Eu não gostava do show dos Looney Tunes, mano. 12 com... Eu achava o Patolino muito cuzão. Hoje em dia eu sou o Patolino, né? Mas na época eu achava ele muito cuzão. Eu não gostava desse desenho. 8 personagens. Era o Pernalonga, Patolino, Papaléguas, Frajola, Piu Piu, Coyote, Taz e Lola Bunny. Todos bem feitos e cada um vinha com uma função diferente. Vixe. Essa década também foi a década do My Little Pony. Não que não tivéssemos antes promoções mas aqui nós tivemos inúmeras, começando em 2011 com essa aqui, depois essa aqui que tinha umas pôneis que vinham em formato de chaveirinho, depois em 2015 tivemos essa que também vinha esse óculos, em 2017 tivemos mais uma outra promoção, elas vinham com uns mini acessórios juntos, em 2018 tivemos essa versão mini, e em 2019 nós tivemos mais uma outra promoção com uma aí já é um chaveiro, mano. Transformers, elas vinham com esse design aqui muito fofo. Gente, e esses daqui da Tunix? Esses daqui não são muito lembrados, mas... Nossa, eu consigo lembrar. Foi muito legal a ideia. Fala sério, lembrar Tunix disso. também era algo que fazia a gente se sentir meio tecnológico, né? Ainda mais quando a gente tinha que entrar no site da Cartoon Network pra criar o nosso próprio avatar. Não, esse eu tinha. Não tinha. Mas eu lembro de ver comercial disso aí. E eu não poderia deixar de falar da aparição do Super Mario nessa década também. Foram muitos... Esse era hit, mano. Eu tinha alguns. Brindes, vocês vão ver aqui. Eu acho que eu consegui listar todos. Mas se eu me esqueci de algum dessa década, é só comentar. Começando por 2014, quando nós temos essa primeira coleção no Brasil. Nós já tivemos brindes do Mario em outros países. Mas aqui no Brasil, esse foi o primeiro. E ele vinha com bonequinhos do Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Donkey Kong. Depois tivemos em 2015 aqueles que eram do Mario Kart. Depois nós tivemos mais uma outra em 2016, que eles eram mais interativos. Em 2017, tivemos mais uma, que eram também 8 brinquedos, e eles vinham também com alguns objetos clássicos do jogo. Em 2018, outra vez, que era uma coleção assim mais variada do Mario. E para fechar essa década, tivemos em 2019 outra que era baseada em joguinhos. Ah, não, mas essa de 2019 já era uma bosta, né, mano? Eles daqui, um pin. Ao todo, foram 10 brinquedos. Muitas brincadeiras para você e seus filhos viverem com o Super Mario. Algo marcante de 2010 também foram os Beanie Boos. Só que agora eram aqueles olhudinhos, sabe? Isso daí foi muito modinha nessa década. Eu lembro que em tudo quanto era mercado, shopping, loja, sempre tinha alguém vendendo essas pelúcias. Então o McDonald's aproveitou a situação e trouxe essa coleção pra gente. Tinha o leão, tinha a raposa, girafa, elefante, pinguim, koala, entre vários outros. Hora de Aventura também é algo muito marcante. Traga-me que eu tinha todos de Hora de Aventura. De 2010. Cadê o Rei Gelado que abre a boca? Tivemos uma promoção em 2016. Ao todo, eram 16 pares de brinquedo. E entre eles, claro, nós tínhamos os personagens principais, como o Finn, o Jake, Princesa Jujuba, Marceline, Rei Gelado, entre outros. Cada embalagem vinha com 2 brinquedos com peças que podiam ser trocadas entre si. Então você podia montar vários personagens diferentes. Aqui, ó. Essa é a coleção. Tinha todos. Todos. O Jake era uma molinha. O Rei Gelado,
você apertava, abria a boca. A princesa Jujuba, ela tem esses braços tortos dela que fazia assim, basicamente. E a Marceline tocava guitarra. Tive todos. Esse aqui eu não tinha, porque eu achava esse aqui era um cosplay pobre, mas essa aqui eu tinha também. Mas esse aqui eu não. Esse aqui eu não tive. Eu infernizei minha mãe até ter esses aqui. Aí esse aqui eu falei, que porra de cos pobre é esse? E esse aqui das Tartarugas Ninja e Clube das Wings. Também Nossa. tivemos do Gumball. Uma família diferente. Gumball eu acaba nunca de gostei, chegar mano. no McLanche Feliz. São 8 brinquedos diferentes para escolher para os seus filhos. Gumball eu nunca fui fã. E nós tivemos época, também sim. mais uma versão dos personagens da Cartoon Apenas um Network. show, Algo parecido com o que aconteceu nos anos 2000, só que aqui com os novos personagens dessa nova. Deixa eu ver se eu tive algum desse. Esse eu já não lembro se eu tive, mano. Mas seria hit? Nossa, pensando bem, eu queria ter tido. Nossa, eu botaria no instante. Eles estão bem bonitinhos, mano. Bem cartoonizinhos. Nova geração. Já não é tão nova assim, né? Eram 8 brinquedos do Como assim não é tão nova? Eu sou um pitel ainda. O Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball e Apenas um Show. Dei aqui uma Nessa época eu não tinha Steven Universo ainda. resumida pra vocês, mas aqui nós já vemos uma certa mudança. Ai, Nós ruim. temos bons brindes, mas a gente já vê que alguns a qualidade está decaindo. E a gente percebe isso quando pegamos o brinde de uma franquia lá dos anos 2000 e depois nós pegamos um outro brinde dessa mesma franquia de 2010 adiante. Diminuíram e a gente muito percebe os que brinquedos. antes estava melhorzinho, né? E isso não tô falando da boca pra fora. É algo que muitas pessoas falam e existem provas de que isso realmente aconteceu. Foi uma série de fatores e resumirei aqui pra vocês. Se vocês perceberem, foi algo que aconteceu gradualmente. E claro que nesse gradualmente nós temos algumas exceções. A história começa a ficar estranha, na verdade, lá em 2009, quando o Ministério Público Federal, sim, o MPF, queria banir o McLanche Feliz. Eles queriam suspender promoções de Banido! lanches infantis, ou seja, não só do McDonald's, mas do Burger King também, porque eles alegavam que isso funcionava como uma forma de publicidade dirigida às crianças. No final, a decisão foi mantida em última instância, em março de 2024, quando o relator rejeitou o recurso do MPF. Não é à toa que ainda temos McLanche Feliz, né? Um outro problema que tivemos aqui no Brasil foi Propaganda. relacionado à publicidade Aí, ó, é o infantil. que eu falei. Isso também fez parte das mudanças nos brindes em território brasileiro, ainda mais quando falamos da sua divulgação. Em 2014, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente publicou uma resolução que define como abusiva a publicidade direcionada diretamente ao público infantil. Assim, a divulgação dos brindes Mano, sendo bem sincero, eu nunca concordei com isso, não. Sendo bem sincero. Eu acho que isso matou uma pá de criança que fazia comercial na época, que era mó famosinha assim e tal. Sei lá, se uma criança quiser um brinquedo, ela vai querer, vai ver, sabe? Sei lá, eu acho que isso só serviu pra matar os canais, mano. Porque aí saiu a TV Globinho por conta disso. Aí saiu também o Bom Dia, ficou aquela porcaria que era. E essa questão de não poder anunciar acabou com os desenhos infantis, mano. passou a ficar mais discreta. Mas agora Eu fico pensando, eu tive TV a cabo. Lançou, assistia. Mas teve muita gente aí que fez a infância no Bom Dia e Companhia. Eu posso dizer que eu não fiz tanto. Eu assistia pouco Bom Dia e Companhia porque eu assistia mais Cartoon Network. Mas teve gente que era só Bom Dia e Companhia, mano. Mundialmente falando, porque não foi só no Brasil que ficaram entrando numas com o McDonald's. Tiveram outros países onde queriam banir também. Uma das principais mudanças foi o aumento da preocupação com a saúde infantil. Todo aquele lance de obesidade infantil que todo mundo aqui já sabe muito bem a respeito. Era pressão dos pais e de várias organizações que pediam que o McLanche Feliz se tornasse mais saudável. Por isso que houve uma mudança no cardápio. Outra coisa também que aconteceu mais relacionada... não, isso aí, mano, eu acho o auge. De coração. Gente, você vai no McLanche Feliz, né? Tá, você vai lá, pede. Vai pedir... Eu fui com o Rafael esses dias, né? Aí a moça pergunta assim, você quer batata ou você quer maçã? Olha, eu falei batata pro meu irmão, né? Mas a vontade de falar, gente, sério mesmo que eu trouxe o meu irmão no McDonald's pra dar maçã pra ele? Tipo, não, te trouxe no McDonald's, tá? Mas você vai comer maçã. Porque eu acho que você pode substituir por fruta, se eu não me engano. Os brindes foi a redução de custos e uma certa padronização na produção deles. Porque antigamente os brinquedos tinham uma complexidade maior. Eles tinham mais detalhes, tinham mais funções. Então aqui o que fizeram? Diminuíram as peças, diminuíram o uso de plástico. E aqui citam dois fatores. Um é relacionado com todos esses lances de... Eu acho que tem poucos, assim. Eu acho que o último grande
acerto deles... Qual que foi o último acerto do McDonald's, mano? Pokémon sempre hypa, e nem pelo brinde. É porque com o brinde você ganha uma carta. E essa carta, ela não volta nunca mais. Então ela fica rara com o tempo. É as cartas promo, tá ligado? Então é por isso que Pokémon hypa, só por causa de nerdola. Não é por conta dos brindes, porque os brindes é uma porcaria. Eu lembro que, mano, foi fofo, tá? Lá em Goiânia tinha uma mina que eu ficava e eu não consegui... Nessa época eu já tinha começado a fazer live. No início das lives. Só que nessa época eu não consegui comprar. E eu queria muito a cartinha do Pikachu. Aí um dia eu falei, nossa, vem aqui em casa e tudo mais, né? E eu já tinha contado isso pra mina. Aí ela foi, passou no Mac, comprou 3 lanches lá e trouxe as cartinhas pra mim. Rentabilidade e o outro é relacionado ao preço. A produção dos brinquedos como era antes ficaria mais cara atualmente. Em 2010 ainda tivemos vários brindes criativos, bem feitos, só que agora a frequência desses tipos de brinde é bem menor quando comparado com o seu auge. Os tempos atuais em 2020... Olha isso aqui, mano, se comprar um chaveiro, mano, isso é um absurdo. Adiante, muitos falam que já não é mais a mesma coisa, pensada com carinho e feita exclusivamente para as crianças. Assim, tem algumas vezes que eles acertam. Tipo, esse aqui eu peguei recente, ó. Mas eu acho que é mais por conta da nostalgia. Se falar que é um bom brinquedo, eu estaria mentindo. Que é igual esse aqui, ó. Esse aqui que é do BK, né? Nem do Mac. Mas olha, é igual eu falei, isso aqui é pra quem é colecionador. É um boneco bem duro, tipo, e não dá pra brincar com isso aqui, vai. Mas ele é legal, olha. Tá vendo? É um finzinho. Então, assim, é mais pra mexer com o fã mesmo, tá? Ah, teve esses aqui que eu achei hit. Acho que foi do Max, se eu não me engano. Eu tenho 3 desses. Mas, de novo, é só pra colecionar mesmo, mano. Que o boneco... Olha isso. Nem fizeram o boneco inteiro, tá ligado? O boneco corta na metade. O boneco acaba na metade, mano. Mas, ó... Eu acho que o core, e era até legal, o core é que ele é tipo um brinquedinho, tá vendo? Que você coloca, mas o core é que também é um chaveiro pra você colocar na sua bolsa, tá ligado? Aí você pega aqui, faz assim, e aí bota, tá vendo? O chaveirinho, e ele fica assim, ó, pendurado. Entendeu? Citam a falta de criatividade no design dos brindes, também acho. E outra grande mudança, falando de uma forma global, é que agora o foco principal não são apenas as crianças. Sim. Cada vez mais nós vemos brindes que são voltados para a nossa geração, os millennials, ou até mesmo a geração... Peraí, sua geração, minha querida. Nossa. Eu sou a geração mais nova que tiver aí, eu vou ser. E eu sou geração Z. Que pegamos bastante essa fase do auge do McDonald's. E eles são espertos, eles sabem que a gente não pode agora mexer tanto com publicidade infantil, então vamos pelo outro lado. Então tem toda aquela ligação emocional com a marca desde a infância, e tem esse relançamento dos personagens do McDonald's, que isso aqui foi feito exatamente para as nossas gerações. Por mais que eu não tenha gostado tanto do design desses brindes, mas ok. Outro exemplo que eu tenho também foi de um brinde europeu. Eu acho que isso aqui não teve no Brasil, não que eu saiba, que foi quando aconteceu a celebração dos 30 anos da série Friends. E aí eles lançaram uma edição... Teria, todos. Edição especial do McLanche Feliz, voltada pra essa geração. Nossa, que gracinha, mano. Assistiu Friends. Não é meu caso, mas tudo bem. Muita gente gosta. E eles fizeram toda uma caixinha, brindes estilizados, e foi algo que deu muito certo. Mas fugindo um pouco da nostalgia, nós também percebemos que estão pegando o público adolescente, jovens adultos. Um exemplo disso são os brindes do BTS. BTS, uma boy band muito popular. Tô me sentindo uma tiazona falando isso, mas faz parte da vida, né? Uma hora esse dia ia chegar. Não é um produto infantil, não é uma boy band que foi criada com o foco em ser algo infantil, com músicas infantis, e também não é um brinquedo, são mais miniaturas, né? Itens colecionáveis. Foi uma promoção que deu muito certo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente está acontecendo um declínio nos brindes do McLanche? Mas assim, é o que a gente falou, mano. Era legal, hoje não é tão legal. E é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal e...